Olá, amado irmão e irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você hoje. Tenho uma pergunta para você. Uma pergunta bem clara. Você realmente sabe quem foi Napoleão Hill? Talvez você já tenha ouvido esse nome. Talvez o conheça como o autor de Pense e Enriqueça, um dos livros de desenvolvimento pessoal mais vendidos de todos os tempos. Muitos o associam a estratégias para ganhar dinheiro, a segredos de sucesso dos milionários, a uma mentalidade de pura ambição. Mas, e se eu te dissesse que essa é apenas a camada superficial de uma obra muito mais profunda? E se eu te revelasse que os maiores segredos do sucesso que Napoleão Hill descobriu, após passar mais de 20 anos estudando as mentes mais brilhantes do mundo, não são apenas sobre prosperidade material, mas ecoam, de forma surpreendente, verdades que já estavam escritas na Bíblia há milênios? Hoje, no Palavra Viva Online, nós não vamos apenas falar sobre Napoleão Hill. Nós vamos desvendar o homem por trás do mito e a filosofia por trás da fama. Vamos construir uma ponte entre os princípios práticos do sucesso e a fundação inabalável da fé. Prepare-se para descobrir como a busca por uma vida de realizações pode, e deve, caminhar de mãos dadas com uma vida de propósito espiritual. Se você está pronto para expandir sua visão, fique comigo, porque a jornada que começa hoje pode transformar a maneira como você enxerga o sucesso, a fé e o seu próprio potencial. Para entender a profundidade da obra de Napoleão Hill, precisamos voltar ao início de sua jornada. No começo do século XX, Hill era um jovem jornalista com uma ambição ardente. Sua vida mudou para sempre quando teve a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo na época. Carnegie, impressionado com a mente inquisitiva do jovem Hill, lançou-lhe um desafio monumental, uma missão que consumiria as próximas 2 décadas de sua vida. Ele propôs que Hill dedicasse seu tempo a estudar a vida e os hábitos de centenas de pessoas bem-sucedidas, homens como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, para descobrir se existia uma fórmula, uma filosofia do sucesso que pudesse ser ensinada e aplicada por qualquer pessoa comum. A missão não era apenas descobrir como eles ficaram ricos. Era sobre desvendar o que se passava em suas mentes, quais eram seus princípios, como lidavam com o fracasso, como desenvolviam a fé em si mesmos e em suas ideias. Em suma, o que os tornava diferentes. Após anos de pesquisa, entrevistas e estudos, Napoleão Hill não compilou apenas um manual para ganhar dinheiro. Ele decodificou um conjunto de princípios universais sobre a natureza humana, sobre o poder da mente e, o mais importante, sobre a necessidade de se ter uma base espiritual e moral para que qualquer sucesso seja duradouro e significativo. Ele descobriu que, sem um propósito claro, sem fé, sem disciplina e sem integridade, a riqueza material era vazia e, muitas vezes, autodestrutiva. Ele percebeu que as maiores conquistas não nasciam da sorte ou do acaso, mas de uma mente cuidadosamente cultivada, de um espírito resiliente e de uma conexão com uma força maior, que ele chamava de inteligência infinita. Essa inteligência infinita de que Hill falava, para nós que caminhamos na fé, tem um nome muito claro: Deus. É a fonte de toda sabedoria, toda força e toda inspiração. E é aqui que a filosofia de Hill e a palavra de Deus começam a conversar de uma forma fascinante. Napoleão Hill organizou suas descobertas em vários princípios, mas hoje, vamos olhar para 4 pilares fundamentais de sua filosofia e ver como eles são um reflexo de verdades bíblicas que já conhecemos e amamos. O primeiro pilar é o propósito principal definido. Para Hill, este é o ponto de partida de toda a realização. Não é apenas ter um sonho, mas ter um objetivo claro, específico, escrito, que queima em sua alma. Sem isso, uma pessoa é como um navio sem leme. E o que é isso, senão o que a Bíblia chama de chamado ou propósito de Deus? Quando o profeta Jeremias ouviu antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, ele estava recebendo seu propósito definido. Descobrir e perseguir o chamado que Deus colocou em seu coração é a base de uma vida com significado. O segundo pilar é a aliança Mastermind. Hill descobriu que ninguém vence sozinho. Ele definiu o Mastermind como a harmonia e cooperação entre 2 ou mais pessoas unidas por um mesmo propósito. E onde nós, que cremos, já ouvimos isso? Em Mateus 18:20, Jesus nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A sabedoria de Provérbios também nos ensina que na multidão de conselhos, há segurança. A aliança de mentes de Hill é o princípio da comunhão, do corpo de Cristo,
da importância de caminhar com pessoas que nos elevam em fé e propósito. O terceiro pilar é a fé aplicada. Para Hill, a fé não era uma esperança vaga. Era uma ferramenta ativa, uma convicção absoluta de que se pode alcançar o propósito, mesmo sem provas visíveis. E isso, amados, é a definição exata de Hebreus 11.1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé aplicada de Hill é a fé que move montanhas de que Jesus tanto falou, a fé que nos faz agir, que nos sustenta na adversidade e que materializa o invisível. E o quarto pilar, talvez o mais belo, é andar a segunda milha. Hill ensinava que se deve sempre entregar mais valor do que o esperado, fazer mais do que se é pago para fazer, servir com excelência sem esperar uma recompensa imediata. E essa lição vem diretamente do Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensinou em Mateus 5.41, se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Essa atitude de serviço extraordinário não é apenas uma estratégia de sucesso, é um princípio do reino de Deus que demonstra amor, humildade e que, inevitavelmente, abre portas e atrai bênçãos. Você pode estar se perguntando, mas por que eu, que já tenho a Bíblia e a minha fé, deveria me interessar pelos ensinamentos de Napoleão Hill? E a resposta é simples e poderosa, porque entender os princípios que Hill descobriu pode fortalecer a sua jornada de fé, tornando-a mais prática, intencional e focada no dia a dia. Muitas vezes, sabemos o que a Bíblia nos diz para fazer, ter fé, ter um propósito, viver em comunhão, mas não sabemos como aplicar isso de forma prática em nossas carreiras, finanças e decisões diárias. A filosofia de Hill nos oferece um manual de operações para a mente, que, quando alinhado com a direção do Espírito Santo, se torna uma ferramenta poderosa para vivermos o nosso chamado de forma mais eficaz. Ele nos ensina a importância de dominar nossos pensamentos, algo que o apóstolo Paulo já nos dizia em 2 Coríntios 10.5, sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele nos mostra como a clareza de propósito foca nossa energia, evitando que nos dispersemos com coisas que não importam, um eco do conselho de Paulo para prosseguir para o alvo. Ele nos alerta sobre os 6 fantasmas do medo: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. E nos ensina a combatê-los com a força da mente, uma batalha que, para nós, é vencida com a arma mais poderosa de todas, a palavra de Deus, que nos diz centenas de vezes: não temas. Compreender Napoleão Hill, sob a ótica da fé, não é substituir a palavra de Deus. Pelo contrário, é encontrar na sabedoria humana um reflexo da sabedoria divina, e usar essas ferramentas para viver de forma mais plena o propósito para o qual fomos criados. É entender que Deus nos deu uma mente poderosa e a capacidade de sonhar, e que Ele se agrada quando usamos esses dons com disciplina, foco e, acima de tudo, com o coração alinhado ao dele. O sucesso, na perspectiva cristã, não é apenas prosperidade material. É a realização do nosso propósito divino, é o impacto positivo que deixamos no mundo, é a paz interior que vem de uma vida alinhada com Deus. E os princípios de Napoleão Hill, quando filtrados e guiados pela fé, podem nos ajudar imensamente nessa jornada. Nós, do Palavra Viva Online, acreditamos que a espiritualidade e a vida prática não devem estar separadas. A sua fé deve influenciar a sua segunda-feira no trabalho, a forma como você administra suas finanças, como você constrói seus relacionamentos e como você persegue seus sonhos. É por isso que decidimos trazer a sabedoria de Napoleão Hill para o nosso canal. Não para idolatrar um homem, mas para extrair os princípios universais que ele descobriu e mostrá-los sob a luz da verdade eterna da Palavra de Deus. Este vídeo de hoje é apenas a porta de entrada. É um convite. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos mergulhar fundo em cada um dos pilares que mencionamos. Vamos dedicar um vídeo inteiro para falar sobre como descobrir e viver o seu propósito principal definido, o seu chamado divino. Vamos ter um vídeo sobre como construir a sua aliança Mastermind, a sua comunhão de fé, com as pessoas certas, que te impulsionam para o seu destino. Vamos explorar a fundo a fé aplicada, e como transformar a sua crença em ações que geram resultados milagrosos. E vamos nos aprofundar no belíssimo princípio de andar a segunda milha, mostrando como o serviço e a excelência são as chaves para destravar o favor de Deus em sua vida. Será uma jornada, uma minissérie especial, desenhada para te equipar com ferramentas práticas e espirituais para que você não apenas sonhe, mas realize, não apenas acredite, mas viva a vida abundante que Jesus prometeu. Queremos que você entenda que sucesso e espiritualidade não são caminhos opostos. Na verdade,
O sucesso verdadeiro e duradouro só é possível quando eles andam juntos, com Deus sempre em primeiro lugar. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre quem foi Napoleão Hill e a profundidade de sua filosofia, a pergunta muda. Não é mais quem foi ele, mas sim, o que eu posso aprender com isso para fortalecer minha jornada com Deus? A resposta é: muito. Você pode aprender a ter uma mente mais focada, um espírito mais resiliente e uma fé mais prática. Você pode aprender a transformar o potencial que Deus lhe deu em resultados concretos que glorifiquem a Ele e abençoem a sua vida e a de outros. Se esta introdução despertou algo em você, se você sentiu o chamado para essa jornada de crescimento, então eu te convido a dar o primeiro passo. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo abriu sua mente e tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like. E o mais importante, se você quer nos acompanhar nesta série especial, inscreva-se agora no Palavra Viva Online e ative o sininho, para não perder nenhum episódio. Deixe um comentário abaixo nos dizendo qual dos 4 pilares que mencionamos, propósito, mastermind, fé aplicada ou a segunda milha, você está mais ansioso para aprender. Sua resposta nos ajudará a preparar o melhor conteúdo para você. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que tem um grande potencial, mas que talvez precise de uma direção mais clara para unir fé e ação. Obrigado por sua companhia. Estamos apenas começando. Até a próxima!